Saudações, pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula e hoje nós vamos falar aqui sobre a ideia geométrica de tangente, certo? Então, nós estamos estudando funções trigonométricas, certo? Nós estudamos na aula passada a redução ao primeiro quadrante, fizemos a atividade, fizemos a correção da atividade na quinta, né? Quem não entendeu tem a correção todinha, mostrando a resolução. E agora nós vamos entrar na parte da ideia geométrica da tangente, antes de entrarmos na função seno, função cosseno, né? E assim vai. Então, dado um arco AP, certo? Então aqui, ó, esse arco aqui, ó, AP, tá já de vermelho aqui, né? Então, de medida x, na circunferência trigonométrica definimos a tangente de x como valor obtido assim. Por exemplo, tá o arco aqui, eu vou pegar, quero descobrir a tangente de x, eu pego o seno de x e divido pelo cosseno de x, certo? E necessariamente esse cosseno tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão quando o denominador é zero. Então, geometricamente, o cosseno de x é a abscissa de P, tá aqui, cosseno, como nós estudamos nas outras aulas, e o seno é a ordenada, certo? Bom, de P. Então, vejamos agora o significado geométrico da tangente de x, certo? Para isso, vamos considerar na circunferência trigonométrica a reta T. Aqui, essa reta aqui, ó, certo? A circunferência do ponto A com a mesma orientação do eixo Y. Pessoal, vamos lá. O cosseno está nas abscissas, está aqui em x. O seno está aqui em y. E a tangente está onde? Aí você imagina o seguinte, uma brincadeira que vocês faziam quando era criança. Não sei se vocês fazem ainda. Você pega, no caso, pegava um cordão, amarrava uma pedra, não uma pedra, né? E aí você começava a girar essa pedra. E jogava. Quando a pedra jogava, imagina aí, ela está fazendo um círculo, aí você gira. Quando você joga, ela sai em linha reta. Então, o tiro saiu pela tangente. É justamente isso aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, imagina a circunferência aqui. Você está girando aqui a pedra, um cordão, certo? Está girando, 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 girando. Aí você solta. Aí ela sai aqui, ó. Certo? É justamente isso aqui, é a reta T aqui, a reta da tangente. E aí ele mostra justamente essa reta aqui, ó. Certo? Mostra que, por exemplo, aqui, quando o ponto P aqui está no terceiro quadrante, né? Mostrou ela aqui no primeiro quadrante, mostrou ela aqui no segundo quadrante e mostrou ela aqui no quarto quadrante, certo? Então, vamos lá. Em todos os casos, né, esse triângulo aqui, ORP e OAT, são semelhantes. Dessa semelhança vem, se nós pegarmos aqui o PR, certo? Isso aqui, ó, isso aqui, e dividir por OR, vai ser igual a TA sobre OA. TA sobre OA, certo? No caso aqui, o seno de x sobre o cosseno de x vai ser igual a TA, no caso, essa distância aqui, dividido por 1, certo? Como o seno de x dividido pelo cosseno de x é igual a tangente de x, com x diferente de zero, então, temos aqui, né, que a tangente de x é igual a TA, ou seja, geometricamente, a tangente de x é TA, que é justamente essa distância aqui, ó. Medida geométrica essa distância aqui de TA, certo? Vamos lá. Observação. A medida geométrica de TA significa que ela pode ser positiva, negativa ou nula. Se T é o encontro das retas OP e T, no caso, essas retas seriam paralelas, não existe TA. Por isso, também não existe a tangente de x. Por exemplo, na tangente de π sobre 2 e 3π sobre 2 não existe. Porque o que eu tenho aqui, ó, perceba que o cosseno de 90 graus é zero, certo? E o cosseno de 370 graus é zero também. Ou seja, aí você olha na definição aqui, ó. Na definição, esse x não pode ser zero, certo? Professor, nesse caso, não se define, tá vendo? Por isso que ele diz aqui, ó, não existem, ó. Não existem. Tangente de π sobre 2, 90 graus, não existe, professor. A tangente de 3π sobre 2 não existe. Né? Porque se eu defino aqui a tangente do seno pelo cosseno, vou dividir por zero, não existe divisão quando o denominador é zero. Aí aqui a gente entra aqui nos valores notáveis da tangente. Por exemplo, aqui em zero, a tangente de zero é igual a zero, certo? Aí eu tenho aqui a tangente de π, quando x aqui é igual a π, ó, meia volta, 180 graus. Então, nesse caso aqui, a tangente de π
também igual a zero, certo? Aí eu tenho aqui, por exemplo, a tangente de π sobre 2 não é definida, porque não vai existir a divisão aqui por zero, certo? A tangente de 3π sobre 2 não é definida também. E aí vocês vão pegando esses valores aqui, né, e pondo em mente, certo? Aí, nós temos aqui que a tangente de 2π é igual a zero. Vou voltar aqui. Começa aqui, por exemplo, os valores notáveis aqui na tabela, certo? Quando x for zero, a tangente de zero é quanto? Zero. Aí a tangente de 30 graus, nós estudamos lá na tabela, primeira tabela, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 45 graus, 1. E a tangente de 60, raiz de 3. Tangente de 90 graus não é definida. A tangente de 180, 0. E a tangente de 2/360, 0 também. Ou seja, gente, é bem simples aqui, ó. Aqui não se define. Não é definida, né? Não é definida. Não é definida aqui, certo? Bem simples aqui. E aqui, e nesses seus valores aqui é zero. São zero. Né? Todos eles aqui vai ser zero. A de 0 é 0. A de 180 é 0. E a de 360, 0 também. E aí vocês têm a tabela aqui para simplificar tudo isso aqui, né? Então, para o cálculo dos valores das tangentes de ângulos de segundo, terceiro e quarto quadrantes, procedemos exatamente da mesma maneira que fizemos com o seno e o cosseno. Sabendo que o sinal da tangente em cada quadrante, basta reduzir cada arco desejado ao primeiro quadrante, para saber o valor da tangente deste arco, né? Então, acompanhe as simetrias e as figuras abaixo. Então, por exemplo, ele mostra aqui, por exemplo, ó, a tangente de π sobre 4. π sobre 4 está onde? Está no primeiro quadrante. Aí ele diz assim, ó, que a tangente de π sobre 4 é a mesma de que 3π, a π sobre 4 é a mesma que 3π sobre 4. Ó, ele mostra aqui a questão da simetria, certo? Quando ele projeta esse valor vai bater aonde? Vai bater aqui, ó. E aí, nesse ponto aqui, ele é o quê? Negativo em menos 1, certo? Aí, por exemplo, a tangente de π sobre 6, aí ele coloca aqui também aqui, raiz de 3 sobre 3, né, aqui, e é equivalente a 7π sobre 6. Olha onde ela, aqui a simetria, que é o arco côncavo, né? Olha onde ela projeta, ó. Projetou aonde? Aqui, certo? Então, nesse caso aqui, vale quanto? Raiz de 3 sobre 3, ok? Positivo, certo? Aí ele mostra aqui, por exemplo, a tangente de π sobre 3, ó. A tangente de π sobre 3, ela vem, bate aqui, e ela bate aqui, ó. Só que quando ele passa nesse ponto aqui, então ela faz uma simetria com quem? Com 5π sobre 3, certo? Que aí vai dar um valor aqui de quanto aqui? Vai dar um valor de menos raiz de 3, certo? Quando ela projeta aqui. Bom, como a reta T é orientada para cima, a tangente é positiva P no primeiro e no terceiro quadrante. Ó, tangente positiva, tá aqui, ó. Primeiro e terceiro quadrante. E ela é negativa aonde? No segundo e no quarto quadrante, certo? E aí, gente, nós temos uma atividade, certo? E essa atividade eu vou postar hoje à tarde, mas para quem assistiu essa aula agora, né? Vocês já têm acesso à atividade. Ela está na página 42 do livro didático de vocês, certo? E você já tem acesso à atividade aí. Lembrando que quem não conseguir fazer, quem não entender, certo? Quando for na quinta-feira eu posto a resolução da atividade completa, certo? E essa atividade vai estar no Classroom hoje à tarde. Então, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje. Mais uma videoaula de funções trigonométricas, né? De trigonometria no círculo, na circunferência. E assim, como eu falei para vocês, um conteúdo rico em informações, um conteúdo belíssimo, um conteúdo magnífico, certo? Então, qualquer dúvida, comenta aí, fica com Deus e até o próximo.